E nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Após Vinícius ser atacado por Antônio e seus capangas, ele vai ser resgatado por Jurecê e vai perder a memória enquanto se recupera na aldeia. Vinícius se tornará um herói ao revelar um segredo chocante que pode destruir Antônio e colocar o homem na cadeia. O geólogo quase vai morrer em uma cirurgia emocionante e o Caio vai perceber que ele pode se tornar um aliado na guerra contra Antônio La Selva. Porém, o geólogo vai ficar sem memória e vai se esforçar para conseguir lembrar de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Ramiro vai caminhar pela mata e ao chegar no rio, sem acreditar no que está vendo, Vinícius aparece vivo do outro lado do rio e fica chocado sabendo que o seu patrão vai enlouquecer ao saber que o homem que manchou a sua honra está vivo. Ramiro sai correndo para contar a notícia, chega na mansão ofegante e pede para falar com Antônio e revela o paradeiro de Vinícius. Antônio ficará louco e diz a Ramiro que dessa vez ele vai dar um fim definitivo e vai queimar tudo pela frente e vai matar qualquer um que tentar proteger o Vinícius. A aldeia vai tentar proteger Vinícius e vai sofrer um destino terrível. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Vinícius ser resgatado da margem do rio por Jurecê e Raoni entre a vida e a morte. O geólogo vai ser encontrado completamente pálido, sem esperanças de voltar a viver. O pajé percebe que o geólogo está muito fraco e decide levar ele até a sua aldeia para curar o ferimento antes que seja tarde demais. Raoni ajuda Jurecê a preparar o lugar para a cirurgia e o pajé invoca todos os espíritos da floresta para guiar a cirurgia delicada de Vinícius, com muita dificuldade de remover a bala do peito do geólogo, porque ela estava muito profunda em sua pele. O cirurgião diz que o geólogo vai precisar ser muito forte e avisa o Jurecê que ele vai conseguir sobreviver se ele tiver vontade de viver. Vinícius vai continuar inconsciente e Raoni observa o geólogo com remorso ao perceber até onde vai a crueldade de Antônio La Selva, que caçou esse homem como se fosse um animal na mata. Como um verdadeiro milagre, as orações do pajé fazem efeito e Vinícius começa a acordar do seu coma. Mas o geólogo desperta muito confuso e não entende como foi parar até ali. Ele olha para os lados sem entender onde chegou e pede por ajuda. Jurecê aparece e tenta acalmar Vinícius. Dá um chá calmante para o geólogo. Pede para ele contar tudo o que se lembra e como ele chegou até ali. Ao se acalmar, Vinícius pergunta aonde está para o pajé e descobre que está na aldeia e que foi encontrado no rio muito machucado. Vinícius vai se assustar, olhar para o pajé sem entender como chegou ali e vai fazer uma revelação chocante. Vinícius diz: eu apareci no rio, eu não me lembro como eu cheguei até o rio e muito menos o que aconteceu. Na verdade, não me lembro de nada do meu passado, eu não sei nem o meu nome. Vinícius, desesperado, ao não conseguir se lembrar de nada, vai perguntar pro pajé se ele sabe quem ele é. O pajé vai dizer que está tudo bem e que com o tempo ele deve se recuperar, mas que ele precisa descansar por enquanto. Do lado de fora, Caio chega na aldeia precisando conversar com o pajé, porque ele tá muito preocupado ao ver que Antônio foi capaz de atacar um homem a sangue frio, após descobrir a traição de Irene, e teme que ele mesmo possa ser um monstro como o pai. Ele precisa dos conselhos do pajé Jurecê. Iraê vai aparecer e tentar enrolar o rapaz na frente da aldeia. Ela não vai deixar o Caio entrar até a Jurecê aparecer. Eles estão tentando evitar que Caio veja o Vinícius lá dentro. Jurecê ouve a voz de Caio e decide ir até o rapaz. Antes de sair, diz pro Vinícius não fazer nenhum barulho. Jurecê vai até a entrada da aldeia para impedir que Caio veja o Vinícius se recuperando. Caio vê o pajé se aproximando e revela que tem um assunto muito importante e íntimo para falar com ele que não aguenta mais esperar. O pajé diz a Caio que hoje não é um bom dia para falarem sobre isso porque ele está ocupado com outras coisas.
Caio se revolta e não aceita esperar. Pergunta pro pajé se ele está escondendo alguma coisa e diz: como assim, pajé? Você nunca me negou ajuda antes? O que tá acontecendo? Você vai virar as costas pra mim? Não basta a Aline me ignorando e me deixando de lado? O pajé fica preocupado com Caio e diz: Jurecê nunca viraria as costas pra você, Caio. Preciso te mostrar uma coisa, mas quero que Caio prometa que não vai falar pra ninguém e que vai manter o segredo de Jurecê. O pajé leva o Caio pra dentro da aldeia. E assim que Caio olha pra dentro do local, ele percebe o que o pajé estava escondendo e tem um surto de raiva. Ele dá um grito e diz verdades pro pajé. Você teve coragem de trazer esse canalha que acabou com a vida da Aline e fez ela perder as terras, pajé? Jurecê fala pra Caio se acalmar e diz que em sua aldeia todos podem ser ajudados se tiverem coração bom. E se tiver coração bom, merecem uma segunda chance. O pajé vai dizer que Vinícius está sem memória e não lembra nem do seu nome. Caio vai pedir perdão por ter se exaltado e pergunta pro pajé por que ele tá ajudando esse bandido. Vinícius escuta tudo e se assusta ao ouvir Caio chamar ele de bandido. O geólogo se levanta meio tonto e diz desesperado: bandido? O que você quer dizer com isso? Quem eu sou de verdade? Caio dá um passo pra frente, prestes a dizer toda a verdade. E o pajé segura na mão do Caio e diz que o Vinícius não está pronto para descobrir a verdade. O pajé afirma que Vinícius ainda está se recuperando, mas o pajé sente que o coração de Vinícius é bom e que tudo que ele fez foi movido por um amor. Ele foi apenas uma vítima e por isso ele merece uma segunda chance. Caio fica sentido ao perceber que Vinícius realmente não se lembra de nada e diz que confia no pajé, pois sabe que o pajé nunca levaria alguém de coração ruim para dentro de sua aldeia. Caluana chega e diz que tem uma notícia terrível. Todos se assustam com as palavras dele e ficam sem reação ao descobrir o futuro de Vinícius. Caluana revela: a verdade é que o homem vai ficar um bom tempo sem se lembrar das coisas. Eu não sei quanto tempo, mas provavelmente uma hora as memórias dele vão voltar. Vinícius escuta desesperado e começa a chorar e diz: eu não sei quem eu era no passado, eu não sei as maldades que posso ter feito, mas eu quero que vocês saibam que eu não sou uma pessoa ruim. Eu sinto dentro de mim que eu não sou uma pessoa ruim. E se eu fiz alguma besteira, se eu cometi algum erro, eu quero me lembrar de tudo e eu quero fazer o certo agora. Caio fica sentido ao ouvir as palavras tocantes de Vinícius e percebe que o geólogo pode se tornar um aliado para colocar Antônio na cadeia e fazer o pai pagar por todos os crimes. Caio vai embora e Vinícius continua se recuperando na aldeia. Vinícius caminha com dificuldade de andar e consegue chegar até o rio. Seus olhos brilham ao ver a beleza de uma moça que também está no rio. Sem reação, o homem cumprimenta Iraê. Fica sem jeito ao ver tamanha beleza. Iraê percebe que o geólogo está sem graça e puxa assunto com ele. Ela pergunta como é que ele está se sentindo e começam a conversar sobre a recuperação de Vinícius. Pergunta: Vinícius já conseguiu se lembrar de alguma coisa? Os olhos de Vinícius se enchem de lágrimas e o homem revela seu segredo chocante para a moça. Eu não sei nada do meu passado ainda e, para ser sincero com você, eu acho que é melhor eu nem descobrir, porque eu sinto que a pessoa que eu era antes, eu não vou me orgulhar. Eu tenho medo de saber que eu fiz coisas ruins para outras pessoas. Iraê se comove ao ver a sensibilidade do homem e diz que todos merecem uma segunda chance, não importando o que fizeram no passado. É o que ela acredita. Iraê segura na mão de Vinícius e diz que tudo vai ficar bem. E o geólogo desaba em lágrimas ao se sentir acolhido pela mulher. Enquanto isso, Caio chega na casa de Aline com uma revelação bombástica e deixa a viúva assustada. Caio pede para ela guardar segredo, pois o que tem a dizer pode colocar sua vida em risco, e revela:
Eu acabei de voltar lá da aldeia, fui conversar com o pajé. Eu acho que a gente finalmente tem uma chance de derrubar o meu pai, Aline. Dessa vez a gente tem uma chance de colocar meu pai na prisão. Aline fala pro Caio falar de uma vez o que tá acontecendo e ela descobre tudo. Caio revela que Vinícius se recuperou do ataque do pai. Com a ajuda da aldeia, ele tá ficando bom. Ele pode ser o grande aliado que faltava para que eles consigam fazer o Antônio pagar pelos seus crimes. Aline questiona Caio e diz: mas Caio, que a gente vai confiar em um homem que tentou tirar tudo de mim? Eu nunca vou conseguir confiar nele. Caio conta pra Aline que Vinícius está sem memória e que ele confia na decisão do pajé, porque ele nunca levaria uma pessoa de coração ruim pra aldeia. Aline fica surpresa ao descobrir que Vinícius não se lembra de nada e pede pro Caio levar ela até a aldeia, porque ela quer ficar cara a cara com o geólogo. Os dois vão até a aldeia e Aline e o Caio se encontram com o pajé e pedem para conversar com Vinícius. Vinícius fica cara a cara com Caio e Aline e diz que ainda não se lembra de nada. Aline pergunta pro Vinícius se ele não se lembra do golpe que ele deu nela a mando de Irene. O geólogo arregala os olhos e pergunta quem é Irene. Aline diz que é a mulher que tentou arruinar a vida dela e que ele ajudou em tudo. Vinícius diz: eu não sei que golpe é esse, muito menos o que eu fiz no passado, mas o que eu puder fazer para corrigir os meus erros, eu quero que vocês saibam que podem contar comigo. Caio olha pra Aline e diz que Vinícius é a peça que faltava para acabarem com o império de Antônio La Selva. Aline se emociona só de pensar em ver Antônio atrás das grades. Alguns dias se passam e enquanto Vinícius toma banho no rio, no outro lado da margem, ele é avistado por alguém misterioso. Ramiro caminha pela mata e ao chegar no rio, olha para o outro lado da margem e fica chocado com o que vê. Vinícius aparece vivo do outro lado do rio e deixa o homem desesperado, sabendo que seu patrão vai enlouquecer ao saber que o homem que manchou sua honra ainda está vivo. Ramiro sai correndo para contar a notícia, chega na mansão ofegante e pede para falar com Antônio e revela o paradeiro do geólogo. Antônio ficará louco de raiva ao descobrir que seu plano de vingança falhou e diz a Ramiro que dessa vez ele vai dar um fim definitivo no geólogo e que vai queimar tudo e matar qualquer um que ficar na frente. A aldeia sofrerá um destino terrível. Antônio, enfurecido, chega na aldeia acompanhado de Ramiro e seus capangas com vários carros atirando para cima, assustando todos da aldeia. Antônio começa a mandar eles entregarem o Vinícius agora mesmo, senão ele vai tacar fogo em tudo. O pajé apavorado vai até a frente, temendo pela vida de Vinícius, e diz pro Vinícius se esconder na mata e esperar que o pajé vai resolver a situação. Vinícius, assustado, entra na mata. O pajé, Raoni, Caluana e Iraê vão pra fora da aldeia, encontram Antônio e seus capangas prestes a fazer algo terrível. Mas eles não abaixam a cabeça e enfrentam Antônio, dizendo que o homem deve ir embora da aldeia imediatamente e que as ameaças não serão atendidas e que Vinícius não será entregue. Antônio ordenará que o pajé entregue Vinícius agora mesmo, que o assunto é só com o geólogo e que ninguém mais precisa se machucar se eles colaborarem. Mas se não, ele vai atirar em todos e queimar a aldeia sem misericórdia. Pajé sente medo, porque vê uma sombra maligna ao redor de Antônio e sabe que o homem seria realmente capaz de fazer tamanha maldade. Será que Antônio vai ser capaz de fazer essa crueldade com a aldeia? Escreve aqui de qual cidade você tá me assistindo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você ver os meus próximos vídeos.